chegar, estamos só conversando um pouquinho. Então nós vamos falar sobre os obreiros atentos. Então tem uma passagenzinha lá de Tiago. Bom, o livro Fonte Viva é um livro que pega pedaços, assim, trechos, pequenos trechos do Evangelho de Jesus e explica pra gente. É muito legal isso. Mas antes da gente saber por que nós temos que nos explicar com Jesus, precisa saber para que serve, né, essas explicações. O que elas significam para a gente? Para que serve o Evangelho? Para que servem as informações de Jesus? Para que serve a doutrina espírita? Aliás, para que serve a nossa vida? O que nós estamos fazendo aqui? De onde nós viemos? E o que nós vamos fazer e para onde nós vamos? Então precisamos responder de algumas coisas, não é? Rápido, não demora muito não. Bom, eu posso dizer assim de uma forma bem concisa, de que nós viemos do mundo espiritual, estamos aqui num processo de aperfeiçoamento e vamos voltar para o mundo espiritual. Talvez um pouquinho melhores, talvez, porque a gente tem muito problema aqui na Terra, e a Terra muitas vezes, ela vai voltar muito melhor do que todo mundo aqui, viu? Se somar, a gente chega aqui na Terra, a gente começa a escorregar, que é um sabão lascado aqui. Nossa, mas é tão sedutora a Terra, né? Tem tanta coisa para seduzir a gente, e a gente fica perdido, seduzido com a Terra, meu Deus do céu. A gente fica assim, roda em círculo, anos e anos e anos, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Aí dá um escorregão, assim, bati a cabeça, meu Deus do céu. Põe uns parafusos no lugar, a gente volta, quero crescer, quero se desenvolver, quero ser outra pessoa. Então, precisamos tomar cuidado, porque senão o tempo foge das nossas mãos. E nós precisamos entender que o facilitador da nossa vida são os ensinos de Jesus explicados pelos Espíritos. A doutrina espírita precisou vir à Terra porque a gente começou a fazer uma certa confusão com as coisas do Evangelho. A gente chegava até a prender as pessoas e forçar elas a terem a mesma opinião que a gente. Não está muito diferente do que é hoje, né? Hoje está mais ou menos assim, né? Estão quase prendendo a gente, forçando a gente a ter algum tipo de opinião. Mas no tempo de Jesus era uma coisa, depois de Jesus, aí esses 1500 anos, a gente passou muitos e muitos séculos assim, meio que mergulhados numa espécie de escuridão. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que veio a doutrina espírita no século XIX, dizendo assim, agora vamos acender uma luzinha. O quarto estava todo escuro, vamos imaginar, né? Um quarto escuro, todo mundo lá dentro, se debatendo, não sabia como é que saía, onde estava a maçaneta, como é que ligava a luz, sabia nada. Aí veio alguém e falou, vamos ligar. Aí acendeu uma velinha assim, uma luzinha de fósforo. Aí a gente viu onde que estava a porta. Onde é que está a porta? Aí achou a porta. Mas a gente ainda não pode sair. Bom, então vamos ligar a luz. Aí começaram a procurar a tomada da luz, acharam a luz. E aí a luz se fez para nós. Mas a gente não imaginava que era tão fácil. E a gente fazia tanta complicação para essa luz. E aí nós achamos a luzinha. Aí nós começamos a descobrir quem era quem. Sentamos com calma, fizemos uma roda de conversa. De onde que você veio? Faz tempo que você chegou, não é? Conta um pouquinho de onde você veio. Aí a gente começou a trocar essas ideias e começou a se entender. Então, com a doutrina espírita, ficou mais fácil a gente entender por que nós estamos aqui, para que serve a vida. Ficou muito mais fácil. E aí a gente começa a entender assim, começa a saber que nós temos um objetivo. Muitos de nós sabemos que temos uma espécie de missão. É aquela tarefa que nos foi dada e que nós precisamos cumprir. E muitos de nós sabemos que nós precisamos corrigir alguma coisa que nós fizemos. Porque as leis são perfeitas, e se as leis são perfeitas, e o Criador ele não é aquele tirano sanguinário, não é? O Criador dá oportunidades para nós nos renovarmos. Então, escorregou, caiu uma encarnação, 2, 3, 10, 20, 50 encarnações. Aí vem uma outra encarnação. Aí a gente nasce assim, tipo na Bela Vista, né? Tranquilão, sossegadão, perto da Paulista, né? Para se corrigir, se melhorar, não é? Mas aí a gente começa a ir muito na Paulista e começa, meu Deus, eu acho que vou deixar para outra vida, acho que é melhor, não é? Mas aí nós temos a doutrina espírita que vai falando assim, olha, você que sabe, será que não é bom você aproveitar agora, que você está sabendo, que você está ciente? Porque enquanto a gente não sabe as coisas, tudo bem. Mas aí a gente começa a saber as coisas, começa a ficar complicado, né?
E o pior é que a gente só começa a saber as coisas quase chegando nos 60. Meu Deus do céu, quanta besteira que a gente já fez. Quanta bobagem que poderia ter sido evitada. Mas não tem problema. A gente continua porque é bondade, é amor, não é? E é por isso que nós precisamos arrumar algum tipo de ocupação que seja útil. Um trabalho. Ocupação útil significa trabalho. Mas não um trabalho material, para a gente ganhar dinheiro, ficar rico, milionário. Não. Um trabalho que a gente possa proporcionar a felicidade para alguém, a tranquilidade, o bem-estar. Porque proporcionando a felicidade para o outrem, obviamente, nós estaremos proporcionando felicidades para nós. Olha só, a lei do retorno, né? Já ouviram falar? Da lei de ação e reação? É isso. Então, até a ciência fala, né? Se você atirar uma bola na parede, não é? Ela volta para você em igual ou maior intensidade. Então, a vida é mais ou menos assim. Ela responde, simplesmente responde. Então, não precisamos de nenhum juiz, nenhum tribunal, nenhum promotor, nenhum delegado de polícia, nenhum policial. Nada disso a gente precisa para saber aonde a gente pode acertar, onde a gente pode corrigir, o que a gente já fez, o que a gente pode melhorar. Então, Jesus veio para nós não para julgar as pessoas, em absoluto. Ele veio para ajudar as pessoas a salvar-se. E o salvar-se é mais ou menos mais ou menos isso assim, sabe? Você pega um barco, vamos falar um barco, um negócio assim meio, né? Para quem mora na Paulista, vamos pegar um cruzeiro, vamos fazer um cruzeiro assim, é um cruzeiro, não é? Eu não posso falar essa palavra na minha casa, que se eu falo essa palavra na minha casa, aí acende lá um clarão e ninguém me dá mais sossego, mas vamos pegar um cruzeiro, não é? E aí o cruzeiro tem um problema no meio do caminho, assim, não é? Que nem naquele filme, sabe aquele filme? Que teve lá um cruzeiro que cortou no meio, aí ficou um lado pra cá, o bonitão pra cá com a mocinha, e o bonitão queria salvar a mocinha, queria salvar o bonitão, sabe aquele filme? E aí a mocinha se salvou, vamos imaginar. Ela se salvou para quê? Para continuar se desenvolvendo, para continuar crescendo. Para isso que ela se salvou. E aí nós estamos aqui para isso, para continuar crescendo e se desenvolvendo. Isso é a salvação. Olha como é simples. A gente achava que salvou assim, sei lá, ganhou um privilégio, uma sala VIP, assim, sabe? Uma sala VIP do aeroporto. Que eu já ouvi falar, mas eu nunca sei como é que é. Primeiro que eu também não viajo de avião, mas eu já ouvi falar que tem uma sala VIP lá, que tem internet, que eles dão lá uns salgadinhos, uns negócios lá, né? Então, mas não é para isso. O salvar-se significa continuar trabalhando, continuar se desenvolvendo. Olha que coisa mais legal. Então é assim, reconheceu que escorregou, caiu, sabe, atropelou, bateu a cabeça na parede, não tem problema nenhum. A misericórdia divina abrange, nos ajuda, nos ampara. E aí ela pode até mandar pra gente alguns pontos de apoio, dizer assim, ó, se apoia aqui nesse ponto, segura nessa graminha, espera um pouquinho, devagarzinho você vai entender e você vai sair. Aí vem os probleminhas de saúde, os problemas emocionais, financeiros, e a gente segura nas graminhas e devagarzinho a gente sai, se liberta disso tranquilamente e ganha a encarnação. Então nós estamos aqui para isso. Mas hoje nós vamos falar dos obreiros atentos. E quem são os obreiros atentos? São aquelas pessoas que escutam as coisas boas e colocam elas em prática. Esses são os verdadeiros obreiros, os obreiros atentos. Porque a gente pode escutar muita coisa, mas a gente pode não estar disposto a colocar nada em prática. Aliás, os espíritos costumam dizer pra gente que nós, com 5 minutos que a gente tem de evangelho, a gente já teria a capacidade de trabalhar praticamente a vida inteira em torno daquilo. 5 minutos. Então, nós já temos bastante entendimento, bastante conhecimento. Então, qual é a ideia? É a gente procurar pôr em prática. Aí a gente pode dar algumas diretrizes simples para a gente botar em prática. Assim, por exemplo, assim. Aí você está lá na sua casa, chateado, nervoso, irritado, quer xingar todo mundo, todinho. Aí você só faz uma pergunta, escuta, Senhor, o Senhor xingaria? Aí ele vai falar assim, não, tem um pouquinho de compaixão, tem um pouquinho de paciência, isso vai passar. Ele fez porque não sabia o que estava fazendo. Ah, sabia sim, tá bom, tudo bem, não vamos discutir. Mas releva, esquece, segue em frente.
Então, vem aí a ideia do perdão, da compaixão, da comiseração. Vem a ideia de que nós precisamos aprender a lidar uns com os outros. Aí vem uma dica legal, não é? Ou então você está na rua, está louquinho para acender um cigarro. Ai, credo, acender um cigarro, não aguento. Parei de fumar faz 1h30, mas eu não aguento. Aí você pergunta para ele: Senhor, o que o senhor acha de eu acender um cigarrinho? Veja que ele vai te responder, aí depois a gente vai pensar, né? Se ele pode até autorizar, fala: não tem problema, pode acender mais um cigarrinho, mas vai diminuindo. Faz igual aquelas pessoas que dão uma dica de como parar de fumar, é assim, fuma, por exemplo, assim, um dia sim, um dia não, aí você começa a fumar metade. Mas, em vez de fumar 20, começa a fumar 10, em vez de fumar 10, fuma 5, aí usa que nem remédio, daqui a pouco você usa que nem aquele remédio que você quer se libertar dele, você começa a usar só um pouquinho ele, uma vez por dia, e aí, com força, você se liberta. Então, nós podemos nos dirigir a Jesus diante de qualquer dúvida que a gente possa ter, e a gente vai encontrar uma resposta que é muito clara, é sempre para a prática do bem. Então, todas as vezes que a gente se responder para o mal, por exemplo, está no trânsito e alguém esqueceu de dar a seta, por exemplo, não é? Ele fala assim: agora, Senhor, eu queria ser um professor dele, queria ir lá avisar ele, falar: olha, meu senhor, quando o senhor for virar à direita, o senhor dá a seta à direita. Quando o senhor for virar à esquerda, o senhor dá a seta à esquerda. Então, a gente fala: Senhor, o senhor acha que eu devo ser o professor dele para ele aprender a dar a seta? Vamos ver o que ele responde para a gente, não é? Talvez ele diga assim para a gente: mas você também já foi aprendiz. Mas não pode ser. Vai ter até cabelo branco, como é que ele pode estar aprendendo? A gente não sabe. Tem gente de cabelo branco, começou a faculdade agora, começou o colegial agora, não é? Então a gente está sempre em tempo de aprender, não é mesmo? Então, esta é uma fórmula base para a gente poder saber o que nós podemos fazer para nos melhorar. Mas tem uma outra fórmula muito legal, que está lá no Livro dos Espíritos. Um conselho que eu vou dar para vocês, apesar que ninguém está pedindo, mas também vocês são proibidos de pedir alguma coisa aqui, né? Então vou dar mesmo assim um conselho, mesmo sem ninguém pedir, certo? Vocês fiquem bem longe do Livro dos Espíritos, viu? Bem longe. Procure ficar bem longe, porque se vocês se aproximarem desse livro, o negócio vai ser complicado, viu? Vai ser complicado. Começa a explicar umas coisas, a gente começa a ver a gente lá, a imperfeição da gente. Você fala de casamento, de divórcio, de lei do trabalho, lei do amor. Começa a falar de malfeitor, começa a falar da criação do universo. Fala: meu Deus do céu. Fica bem longe dele. Aqui embaixo tem lá nas ofertinhas, lá tem alguns lá, mas eu aconselho vocês, passem longe dele. É perguntas e respostas, mas passem longe. Não abrem ao acaso, assim, vamos ver o que acontece ao acaso. Aí abre ao acaso, aí lascou tudo, porque se abriu ao acaso, vocês não sabem o que acontece. Quem está por trás desse negócio de abrir ao acaso, viu, gente? Qualquer hora a gente vem aqui para falar sobre isso. Abriu ao acaso, lascou, porque aí tem alguém junto e ele vai abrindo aquela página certinho. Sabe aquela página certinho que a gente vai ler e vai falar assim: que interessante, essa aqui serve para o meu marido, meu filho. Não, serve para o meu filho nem para o meu marido não, serve para você mesmo. Aí vai ser duro, viu? Então, não abram também ao acaso. Mas lá tem a pergunta 919, que ele pergunta assim: o que a gente pode fazer nessa vida para se melhorar, para ser uma pessoa melhor? E aí, eles respondem, que são bem diretos assim, sabe aquela pessoa seca e direta? Dá até um negócio na gente. Conheça-te a ti mesmo. Aí você fala: mas isso daí eu já ouvi falar muitas vezes, já sei disso há muito tempo. Eu quero saber como que eu faço. Aí ele fala assim, eu acho que antes dele responder, ele falou: como é que eu respondo, Senhor Jesus? Aí Jesus fala: responde com amor. Aí ele vai lá, o Santo Agostinho, fala com amor. Porque o Santo Agostinho era uma pimenta, não sei se vocês sabem, né? A vidinha dele era uma pimenta antes dele conhecer o Evangelho. Até a mãezinha dele tinha sugerido para ele o seguinte: olha, filho, vou ser bem sincero com você. A Santa Mônica,
Se você preferir não seguir Jesus, sinceramente, eu gostaria de ver você do outro lado da vida. Olha o que ela fala para ele. Então você trata de seguir Jesus. Aí ele ficou rebelde, bravo para chuchu, saiu para o mundo, até que ele conheceu Jesus. Aí perguntou para Jesus como é que respondia, falou assim: faça como eu fiz na minha última encarnação. Ao se deitar, mas isso vocês não precisam fazer não, é só o que ele está falando lá. Faça um balanço do dia. Sabe assim, você lembrar, por exemplo, como que você atendeu o telemarketing, como que você atendeu o moço do balcão, como que você atendeu o moço da padaria, que te serviu o café, o atendente do serviço público, o atendente do posto de saúde, que normalmente eles são muito treinados, muito preparados. Eu só não entendo por que tem 20 plaquinhas lá. Se destratar, vai em cana. Não sei por que tem 20 plaquinhas lá, mas eles são muito preparados. Então, a gente vai trazendo isso em revista e vai olhando assim, tá certa essa resposta? Será que eu respondi direitinho? A gente vai fazendo isso todos os dias, sabe assim? Como é que a gente falou com uma pessoa que nos ama, assim, tipo a mãe ou o pai. O pai liga: oi filho, com aquele entusiasmo, quê? Tô atrasado, tô preocupado, tô ocupado aqui com o meu serviço. O que é? Fala logo. Será que foi certo a gente fazer isso? Então a gente vai devagarzinho passando em revista, no trânsito, no ônibus, não é? Quando o ônibus deu aquela brecada assim que a gente não esperava, sabe assim? Dá aquela brecada assim, e você conseguiu segurar com o último dedinho assim, que ele quase ficou lá no negócio de segurar, sabe assim? Passei, nessa prova eu passei. Aí você fala: graças a Deus, não respondi ninguém, não xinguei ninguém, não quis o mal de ninguém. Só pedi para o cobrador, graças a Deus, agradece o motorista, manda, agradeça a ele, que Jesus abençoe ele, a mãe dele, o pai dele, o irmão dele, o filho dele, a família todinha dele. Ele nos salvou de de um grande acidente. Ai, graças a Deus. Então a gente passou por essa prova. Então o trabalhador atento, o obreiro atento, ele começa a observar que ele pode se modificar, mas ele faz um pouco mais. Porque nós podemos estar em duas categorias: ou somos aprendizes ou somos obreiros. Quando você entra numa empresa, chega lá na empresa, entra lá, não sabe nada. A gente é aprendiz, não é mesmo? E aí a gente vai procurar saber como que funcionam as coisas, como que as pessoas gostam de receber, sei lá, um relatório, uma planilha, uma coisa. Vai saber como é que faz isso, como é que faz aquilo. A gente vai aprender, nós somos aprendizes. Mas depois que a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente passa a ser obreiro. E aí? Depois que a gente se torna obreiro, aí a gente chega lá, não tem mais desculpa, né? A primeira coisa que tem que fazer é ligar o computador. Ligar o computador. Nossa, meio-dia, não liguei ainda. Aí você liga o computador ou levanta a porta, não sei, né? Dependendo do que vai fazer, você aprende o que você vai fazer. E o obreiro atento, veja bem, aí não está lá na empresa, mas ele está no dia a dia, no convívio social. Então, por exemplo, ele recebeu, vamos dizer assim, um termo assim bem cristão. Ele recebeu assim uma espécie de provocação pelo WhatsApp, por exemplo. Aí ele é um obreiro atento, ele sabe como responder, se é o caso de responder, não é? Então esse é o obreiro atento, sabe que ele sabe como se comportar em determinadas situações? A pessoa fez uma malcriação sem tamanho para ele. O obreiro atento sabe como se comportar diante disso. Está vivendo ali um drama, tem um familiar que está com um problema grave de saúde, a pessoa está acompanhando, está vivendo ali junto o drama com uma pessoa de saúde. O obreiro atento sabe como se comportar, sabe que a pessoa vai ter momentos de irritação, vai ter momentos que ela não consegue se controlar em algumas coisas, vai estar emocionalmente alterada, irritada muitas vezes, porque sofreu cirurgia, sofreu injeção, sofreu transfusão, sofreu um monte de coisa. O obreiro atento vai entender isso. O obreiro atento vai perceber quando vai conversar com um amigo, por exemplo, e você já sente em 2, 3 palavrinhas que ele fala que a pessoa não está bem. Então ele simplesmente recua um pouquinho, escuta, não é? E vê o momento certo de dar uma palavrinha certa, de falar alguma coisa certa. Este já é o obreiro, mas a maioria de nós ainda somos aprendizes.
Porque na maioria das coisas a gente ainda está aprendendo, não é mesmo? Estamos aprendendo a lidar no trânsito, na via pública, nós estamos aprendendo. Então, é assim, o motoqueiro subiu na calçada e está andando pela calçada, né? Então, isso aí está errado, está certo, sei lá, a gente vai questionar. O obreiro atento vai saber como se comportar, não é? Então, com muito jeito, de uma forma muito cristã, vai saber alertar, vai dizer, olha, cuidado, pode pegar alguém, qualquer coisa assim, não é? O obreiro atento vai saber, por exemplo, quando alguém passa dos limites, quando alguém exagerou no álcool. Ele sabe, ele já sabe. Ele mesmo sabe se comportar diante de uma, vamos falar assim bonitinho, que nós estamos na Paulista, né? Não é perto da minha casa, então tá no happy hour lá com os amigos, aí você tá vendo o seu amigo lá, é 1, é 2, é 4, é 7, é 8, é 9, e você tranquilo, bocejando aquela bebidinha que você pegou para lá e para cá, e você sabe que tem alguém que está exagerando, talvez precise de ajuda. Então o obreiro atento está atento para isso. Um exemplo da época do Cristo era que Jesus falava numa plateia, sempre ao ar livre, se valendo de coisas naturais, de lugares naturais. E aí estava lá num determinado momento e o Pedro, que era um senhor já de idade, muito irritado, irritadiço, nervoso, estava lá longe, né, vendo aquele pessoal ouvindo Jesus assim, daquela forma, né, estavam todos felizes em ouvir Jesus. Fico pensando, né, a gente ouvir Jesus, a sua voz, né, como que deveria ser a sua voz assim, mas aí de repente ele percebe que 2 crianças meio que saem ali daquele meio e começam a brincar na beira de um rio. O obreiro atento, o Pedro, então vai mais ou menos ao encalço das crianças e fica observando, fica de olho, não é? Ele vai gritar, quem é a mãe responsável dessas crianças? Vai no encalço das crianças, observa. Se precisa, ele intervém. Se não precisa, não intervém. Não é? Esse é o obreiro atento. Aí você vai no trabalho, por exemplo. Você sabe a hora de trocar em determinados assuntos. Em casa. Uma coisa que tinha na minha casa, uma obreira atenta, que era minha mamãe. Minha mamãe teve que ir embora em 1988. E hoje, de vez em quando, eu vejo algumas mamães junto com os filhinhos de 40, 50 anos. E aí eu fico com uma inveja. Meu Deus, podia ser minha mãezinha que falasse para mim assim, leva o guarda-chuva, meu amor, pode ser que chova. Leva a blusa, tá calor agora, mas depois de noite, quando você voltar, pode estar frio. Que saudade que eu poderia ter disso. Meu Deus. Então a obreira atenta sempre ensinava pro aprendiz, né, pro mini aprendiz que era eu. Tem certas coisas que não pode falar para as pessoas em determinados horários, vai deixar a pessoa nervosa, irritada. Então, vai falar com a pessoa 9, 10 horas da noite, ligar para a pessoa. Aconteceu aquela tragédia. Aí a pessoa não dorme à noite. Sabe assim, não vai resolver nada, porque a pessoa não vai resolver nada. Está no hospital aqui. Nem para frente, nem para trás. Esse é um termo que a gente usava na década de 60, o senhor lembra, né? Nem para frente, nem para trás significava que não sabia o que ia acontecer. Podia ir para frente, quer dizer, para frente talvez para o céu, né? Ir para trás e voltar para a terra, não sei, eu acho que é mais ou menos isso. Então evite, o obreiro atento sabe quando colocar uma notícia desagradável, como colocar essa notícia desagradável. 2 horas da manhã, a tia morreu e você nem veio ver ela. Está 2 anos esperando aqui. Ela não morreu em paz porque você não veio. Mas o que a pessoa pode fazer 2 horas da manhã? É médico? É aquele pessoal que trabalha no Instituto Médico Legal? Quem que é a pessoa? Não vai resolver nada. Aí você espera a pessoa dormir, olha o obreiro atento, espera a pessoa dormir, dia de manhã 7, 8, mais ou menos, 8 horas. Olha, sabe o que a gente estava esperando? Infelizmente aconteceu, né? Quando puder, venha para cá, tal, faça isso, aquilo outro, né? Então, seu carro, o carro que você emprestou, foi lá na balada, lá perto da Paulista,
Você nem queira saber o que fizeram com o seu carro. Mas o que eu posso fazer agora? São 2 horas da manhã, estou dormindo, o que eu posso fazer com o carro agora? Vou lá no funileiro, no autoelétrico, vou na polícia, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Olha só. Então, o obreiro atento sabe o momento de conversar, de falar, não é? Sabe que tem assuntos delicados. Então, por exemplo, tem o filho do primeiro casamento, o filho do segundo casamento, o filho do terceiro casamento. Aí você é o 4º casamento, aí você fala, sabe o seu filho do segundo casamento? Ligou pra cá e falou um monte de desaforo. Olha, se ele ligar de novo, é você e ele que eu vou mandar matar. Vou arrumar uns maloqueiros para matar vocês dois. Sabe a hora de falar, não é? Sabe a sua filhinha, muito bem criada pela sua ex. Sabe falar direitinho, sabe esperar o momento certo, né? Então, o obreiro atento é assim, é aquele que já entendeu, já sabe o porquê está aqui e já sabe que um dos maiores objetivos que ele tem na sua vida é efetivamente criar um bem-estar ao seu redor. E a sugestão vem aí, não é? A sugestão vem assim para a gente que nós precisamos criar um reforço de entusiasmo, não permitir que nada nos tire do sério, porque de vez em quando a gente está tão assim derrubado, né? Qualquer coisa, a gente se aborrece. Então é assim, levantar de manhã já com essa proposta. Hoje, nada vai me tirar do sério. Sabe assim? Queimou o café. Queimou o café não, botou o sal no vez do açúcar. Às vezes acontece, né? Não tem problema. Eu já não queria tomar o café mesmo, então não tem problema. Vai pegar o ônibus, já passou. Bom, aqui na Paulista já é diferente, mas vamos imaginar assim, né? Sei lá, você chamou o Uber, por exemplo, quando estava... Depois de 10 minutos ele cancelou a viagem. Esses são os problemas que tem na Paulista, né? Os problemas assim, chamou o Uber, não veio. Você está tentando chamar o Uber, o negócio roda, não chama ninguém, não fala com ninguém, não faz nada, trava o telefone. Aí você tem que desligar e reinicializar, aí acaba a bateria, sabe assim, um negócio assim impressionante que às vezes acontece. Então, não tem problema, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, nós precisamos reanimar-se, procurar estar fortalecido, porque olha, gente, nós somos filhos do Criador, herdeiros do universo. Não se preocupe com mais nada, porque o nosso Pai sabe tudo que a gente tem, o que a gente precisa. De vez em quando Ele esconde o dinheiro da gente de propósito, porque a gente não sabe gastar. Porque o Pai é trilionário, não é? Dono da terra inteira. Ele fala, paizinho, um troquinho aqui que o negócio está feio. Né? Esconde de você, porque você não vai gastar direito, então ele esconde. Mas aí ele fala, tá bom, pai, eu vou procurar fazer melhor. A próxima vez que eu for no mercado, eu não vou comprar só tintura de cabelo, eu vou comprar também as coisas úteis para casa, né? Então aí você vai saber como lidar com essas coisas. E para finalizar, tem 1 minuto, né, Salomão? Tem. Ninguém aguenta mais, que eu tô vendo que tem gente aqui que tá louquinho para terminar, isso aqui já tá vibrando, fala. Mas não era meia hora? Tinha um professor nosso que dizia o seguinte, que ele não se incomodava com quem ficava olhando no relógio.